Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, na aula de hoje a gente vai estar vendo como que a gente faz o cálculo entre duas datas, tá? Então a gente já aprendeu como que a gente representa uma data aí na API do Java através do local date. Quando a gente precisa representar a parte de horas, a gente usa o local date time. Temos o zoned datetime, offset datetime, ou seja, temos uma série de variações de acordo com a nossa necessidade. E o nosso objetivo nessa aula é calcular a diferença que existe entre duas datas. Bom, então vamos começar entendendo, tá? Quando eu quero apenas uma unidade de medida. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de dias que existe entre esses dois local dates. Como que a gente faz isso? Tem uma classe que chama chrono e unit, tá? O chrono e unit. Na verdade, ele é um enum. Se a gente entrar aqui dentro dele, a gente vai ver que ele tem uma série de representações de unidades de tempo, tá? E aí basta a gente escolher a que a gente quer. No caso aqui eu quero estar calculando a quantidade de dias, vou escolher a opçãozinha days e ele tem um métodozinho chamado between, tá? A qual eu passo o quê? A data inicial e a data final que eu quero estar fazendo o cálculo. Então vou passar aqui o start date, que a gente já criou, e o end date, tá? Essas duas datas aqui, que eu já deixei pronta, uma representa o dia 15 de janeiro e a outra dia 20, ambas do mesmo ano. Bom, criei aqui, chamei o método between aí do meu cron unit, ele vai estar retornando um long, tá? Que é a quantidade de dias que existe entre essas duas datas. Vamos estar mandando imprimir esse valor aqui e vamos estar analisando como que foi feito esse cálculo. Bom, como a gente já esperava, tá? Ele retornou 5 dias. Por quê? Olhando aqui, eu vou entrar no between aqui só para a gente olhar os parâmetros dele. Ele tem dois parâmetros, né? Ambos representados pela interface temporal. E a gente tem um cara, o primeiro cara aqui, ele fala que ele é inclusivo e o segundo exclusivo. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, ele vai considerar o dia da primeira data aqui, da data inicial, então ele considerou o dia 15 e ele é exclusivo, ou seja, ele exclui o dia da segunda data. Então, ele considerou aqui do dia 15 até o dia 19, por isso que deu a quantidade aí de 5 dias, tá bom? Bom, legal. Além disso, o que a gente pode estar fazendo também? Bom, agora, ao invés aqui de estar considerando apenas a parte de dia, mês e ano, eu vou incluir também a parte de hora. Então, ao invés do local date, agora eu preciso do local date time. Vamos representar aqui o local date time, substituindo esses caras que a gente já tem. E agora eu vou passar também a quantidade de horas. Então, eu vou falar que esse cara aqui, ó, a data inicial dele aqui desculpa, a hora inicial é 9 horas e simplesmente 0 minutos. E aqui eu vou falar aqui o seguinte, ó, é às 8 horas e 59 minutos e 59 segundos. E vou estar mandando ele fazer esse mesmo cálculo que ele fez aqui anteriormente. Só que vou fazer uma coisa diferente, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou passar aqui que é o dia 16. Ou seja, teoricamente, a diferença de um dia entre essas duas datas. Vamos mandar executar esse cara e olha só, tá? Agora ele retornou o valor zero, ou seja, ele considerou que não tem nenhum dia de diferença. Por que que aconteceu isso? Porque agora, como a gente passou o local date time, ele também está considerando aqui a parte da hora, tá? E a parte da hora falta ainda praticamente 1 segundo, tá? Para ir para 9 horas, e aí sim ele considerar o quê? Ele considerar como um dia inteiro, tá? Então tem esse ponto de atenção aí quando a gente está trabalhando com o local date time. Uma opção, tá, que a gente poderia aqui, quando a gente não quer, imagine que a gente tem um local date time, só que a gente não quer considerar aqui a parte da hora. O que eu posso fazer? Eu posso converter esse cara para um local date através do toLocalDate, tá? Esse cara também, toLocalDate, e aí sim ele vai considerar somente a parte da data, tá? O que eu poderia também fazer aqui, só para a gente estar conferindo aqui os valores, é remover isso e aqui eu vou colocar a hora 9 horas, tá? E aí também o mesmo valor, 0 aqui e vou remover a parte de segundos. Então a gente tem a parte de hora aqui de forma idêntica. Então vou mandar executar agora e olha só, agora ele retorna um dia. Porque agora sim, considerando, né, a parte de horas, ele completou aí 24 horas.
Legal? Bom, bacana. Uma coisa também interessante, tá? Um ponto de atenção aqui é o seguinte. Aqui a gente está usando a parte de dias, tá? O que eu poderia estar fazendo, tá? É passar aqui, por exemplo, minutos. Vou apagar esse cara aqui. E aí, ao invés de um local date time, eu vou passar aqui, eu vou converter para um local date, tá? Converter para um local date. E aí, olha só o que vai estar acontecendo, tá? Mandar executar esse cara aqui e a gente tem um erro, tá? Um unsupported unit. Ou seja, por que aconteceu isso? Porque aqui eu passei um local date para uma unidade de minutos. O local date ele não possui essa unidade, tá? Ele possui o quê? Dia, mês e ano. Então, por isso que acontece esse tipo de erro, tá? Quando eu tento inferir ali, obter uma unidade que não existe no tipo que eu estou passando, ele vai estar lançando uma exceção aí, dizendo que ele não suporta aquele tipo de unidade, tá? Então, esse é um ponto de atenção para a gente ter aí. Bom, então, o Cron Unit é quando eu quero obter um único valor aí, tá? De acordo com uma única unidade que eu quero estar extraindo aqui do meu cálculo. Agora, a outra opção que a gente tem é trabalhar com quem? A primeira classe que a gente pode estar trabalhando é com period, tá? Que a gente viu na aula anterior, que representa um período, tá? E esse cara, ele calcula o quê? Dia, mês e ano, tá bom? Então, posso obter aqui um period, passo o start date também da mesma forma e vou passar quem aqui? Um end date, igualzinho. E agora aqui eu vou estar criando um period. Só que, olha só, aqui eu estou tentando passar quem? Eu estou tentando passar um local date time, tá? Para um period. O period ele trabalha apenas com dias, meses e anos. Então, ele está reclamando que ele não aceita esse cara. Ele precisa de um local date, porque o único cara que trabalha somente com essas unidades é o local date. Então, ele não aceita o local date time, tá? Tem esse ponto de atenção aí. Então, o period ele precisa de um local date. Bom, vamos mandar imprimir aqui o nosso period. Executar esse cara bonitinho aqui. E aí, ele imprimiu aqui para a gente. Vou aumentar agora essa faixa, tá? Colocar aqui dia 26. Colocar dia 26 e vou mandar executar. Porque agora a gente... Opa, desculpa. 26, mas eu vou trocar o mês também, só para a gente ter uma unidade maior ali. Mandar executar, olha só, queria mostrar isso, né? Que agora aqui, o período é o de 1 mês e 11 dias, tá? Bom, esse é o period que a gente já conhecia, né? Na aula anterior a gente já fez o entendimento dele, exercitou bastante, só que agora a gente está usando o between, tá? Que é um método que permite a gente estar calculando um período aí existente entre duas datas. Lembrando, então, a única exigência dele é que você passe um local date pro between. Bom, e por fim, tá? A gente pode também estar calculando o duration entre duas datas. Então, lembra do duration? Tá? Ele também tem um método between aí. E aí, vou estar apagando esse cara. E aí, a gente pode passar o quê? O start date e o end date. E aí, a gente vai obter um duration. Tá? Vou mandar imprimir esse duration. E vamos analisar aqui. Lembrando que o duration, né, ele trabalha com segundos e nanosegundos. Embora, né, a gente viu lá rapidinho, só para dar uma recapitulada, a gente viu que ele tem um método off aí com algumas variações. A gente pode passar dias, né, uma duração de dias, segundos, milissegundos, horas, só que dentro dele, internamente, ele persiste, ele armazena esses valores aí como segundos e nanosegundos. Mandar executar esse cara, e aí ele retornou, né, um period aqui, a representação de um duration, de um quê? De 1008 horas, tá? Então, esse cara aqui, ele tem 1008 horas. Tem aqui, ó, um 2 days, né? Dá para a gente também converter esse cara aí para um 2 days. E aí a gente tem 42 dias. Bom, ponto de atenção aqui com o duration, tá? Da mesma forma que a gente tem a exigência do period, porque ele só aceita o local date, aqui é o contrário, tá? O duration, ele não aceita um local date. Então, se a gente passar aqui um local date para ele,
ele vai estar reclamando. Vamos mandar executar esse cara, ó. Ele lança uma exceção. Ele não dá erro de compilação aqui, né? Mas ele dá uma exceção porque ele fala, ó, unsupported unit seg, ou seja, ele precisa que eu passe um temporal aqui que possua segundos. E o local date ele não possui, né? Ele possui apenas dia, mês e ano. Se eu olhar aqui o between, a documentação dele, ele vai estar falando o seguinte, ó. The specified temporal objects must support the second units, tá? Então, esses objetinhos aqui, que implementa temporal, eles devem ter a unidade de segundos. Se não tiver, ele lança uma exceção. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a próxima videoaula.